Seja bem-vindo, nós vamos transmitir hoje a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 15. O Salmo de número 15 é conhecido como o Salmo do Cidadão dos Céus. Quais são as virtudes, as qualidades que Deus ele reitera, que Deus ele exige do seu povo, que Deus procura enxergar no seu povo, que Deus deseja para as nossas vidas, para que possamos ser pessoas melhores. Nós estamos trabalhando essa mensagem já há alguns domingos lá na Igreja Presbiteriana Betel em Iguatemi. Meu nome é Nilson e eu gostaria que você lesse comigo este salmo e mantivesse a sua Bíblia aberta no Salmo de número 15. E durante a semana você procurasse ler esse Salmo, refletir esse Salmo e ver qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? O Salmo de número 15 assim começa, dizendo: Senhor, quem habitará no teu santuário? Aqui o salmista Davi, ele está fazendo uma pergunta ao Senhor, após olhar para a sua vida, após fazer uma introspecção, olhar para dentro de si e desejar ser uma pessoa melhor. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E no versículo 2, o Senhor ilumina o seu entendimento e o Espírito Santo esclarece a sua vida o desejo de Deus. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo e de coração fala a verdade. Não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Salmo de número 15. São 5 versículos. Um salmo muito bom para reflexão. E o nosso tema é integridade. E nós precisamos aqui deixar claro qual é a proposta da mensagem. É entender porque a integridade precisa ser uma marca na vida cristã, daqueles que desejam andar com Deus, daqueles que se voltam para Deus em comunhão, em oração. Deus, ele chama o seu povo a ser moralmente reto. E o que é ser íntegro? É ser correto, é ser honesto, é ser sincero de coração, é ser sincero, ser verdadeiro no que fala, é procurar não mentir, ser íntegro. E nós precisamos considerar que a integridade cristã é fundamental para a saúde espiritual dos cristãos. Mesmo em uma sociedade, mesmo em um tempo, em um momento difícil pelo qual estamos passando, uma sociedade corrompida, relativizada, indiferente para com os princípios e valores bíblicos. O Evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Daquele que crê em Deus, daquele que crê em Jesus Cristo. E a igreja, que somos nós, ainda é um instrumento de Deus, a serviço de Deus no mundo, para anunciar as boas novas de salvação, a boa notícia. Jesus Cristo morreu, mas Jesus Cristo ressuscitou e agora nós temos vida, porque o seu sacrifício foi feito de uma forma definitiva, perfeita, única e aprovado por Deus que o ressuscitou. Glória a Deus por isso. Portanto, a integridade, como uma marca na vida cristã, ela exige de cada um de nós consagração de vidas.
Para que possamos nós consagrarmos nossas vidas a Deus, torna-se necessário entregar nossas vidas ao Senhor, confiar nossas vidas ao Senhor. E isto é sem dúvida o maior desafio na vida cristã, pois confiar nossas vidas, que a propósito é o bem mais valioso que nós temos, significa renunciar a nós mesmos, esvaziarmos de nós mesmos. E esvaziar significa renunciar, significa abandonar o nosso eu e procurarmos depender totalmente de Deus. Esse é o grande desafio na vida cristã, viver na total dependência de Deus. Lembra de Mateus 6,33? Me vem à mente agora. Busquem, pois, o seu reino e a sua justiça, é a orientação de Jesus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, sem ansiedade, sem preocupação, façamos a nossa parte. Pratiquemos o que temos ouvido a respeito de Deus. Seu ensino, a sua instrução. E isto é dar uma direção às nossas vidas, por meio da fé. Eu me lembro também aqui agora de Hebreus capítulo 11, versículo 6, onde o escritor aos Hebreus assim afirma, inspirado, orientado pelo Espírito Santo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que dele se aproxima, ou aquela que dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Esse é o exercício da fé. Calma. O exercício é um processo gradual. Ele acontece paulatinamente em nossas vidas de entrega. Consequentemente, o Senhor, nesse processo, ele se permite ser conhecido a cada dia mais, a cada um de nós, por meio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor por isso, por essa graça. Então, lembrando o nosso tema, entender porque a integridade precisa ser uma marca na vida cristã. O tema integridade é assunto em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Justamente por ser uma marca necessária, indispensável na vida cristã. Deus, ele chama Abraão a atenção aos 99 anos. Abraão já caminhava com Deus 24 anos, porque Deus o chamou quando tinha 75 anos. Abraão, você vai ser uma bênção, e você vai abençoar, você vai ser instrumento de bênçãos a outras pessoas, a todas as famílias da terra. E 24 anos depois, Deus chama Abraão e procura chamar a atenção de Abraão, dizendo: eu sou Yahvé. Eu vou chamar Deus aqui de Yahvé, porque no Antigo Testamento Deus é conhecido como Yahvé. Yahvé é Senhor, o Todo-Poderoso. Yahvé se revela a Abraão e diz assim: olha, Abraão, anda comigo, anda segundo a minha vontade e seja íntegro. Gênesis capítulo 17, versículo 1. E no Salmo 15, o salmista, inspirado aqui pelo Espírito Santo, nos apresenta o perfil de uma pessoa íntegra, um perfil de uma pessoa que procura refletir a vontade de Yahvé para a sua vida. Yahvé é absolutamente íntegro. Yahvé é justo. E a sua justiça é a manifestação do seu caráter, essencialmente santo. Então a justiça de Yahvé é a exteriorização da sua santidade revelada aqui nas Escrituras. E assim sendo, para que possamos habitar, fazer morada em sua casa, o Santo Monte, torna-se necessário santidade em nossas vidas, integridade de caráter, ou seja, coerência na nossa forma de viver, na nossa forma como vivemos. E o Salmo 15, ele é um desafio moral, que a presença de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, exige
E o salmista, ele inicia um diálogo aqui buscando Yahvé, apresentando a sua vida, fazendo perguntas a Yahvé. E antes mesmo dele tentar esboçar uma resposta diante da santidade de Yahvé, o mesmo é convidado a um olhar introspectivo, a fazer uma análise, uma reflexão da sua vida. É isso que nós precisamos. E nós precisamos olhar para dentro de nós e olhar para o versículo 1 aí, olha só que coisa linda. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? É mais ou menos assim, dizendo, parafraseando aqui, Senhor, o Senhor é tão santo, o Senhor é santo em todos os sentidos e nós somos tão limitados, tão pecadores. Senhor, como que é que nós vamos fazer diante dessa sua santidade? E a comunhão, o relacionamento com o Altíssimo é de fundamental importância para que nós possamos desenvolver um perfil santo, piedoso, em todas as áreas de nossas vidas. E a integridade como uma marca na vida cristã, presta muita atenção nisso que eu vou dizer, a integridade como uma marca na vida cristã, ela reclama coerência em nosso viver. Nos mais variados contextos da nossa vida, onde a nossa vida se desenvolve. Isto é ser sal e luz. Por isso que Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. Sejam sal e luz. Façam diferença. Onde vocês estão. Isto é culto racional. O apóstolo Paulo entendeu a mensagem. Culto que faz sentido, porque a nossa vida é um culto a Deus. Precisa ser o culto a Deus. A nossa reunião lá na igreja, ela tem um horário para começar, um horário para terminar, mas o nosso culto a Deus é a nossa vida, onde nós testemunhamos, onde nós proclamamos que Yahvé é Senhor sobre todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Portanto, quanto mais próximo do ideal bíblico, melhor será para cada um de nós. E essa é justamente a proposta do Salmo 15. Orientar, alinhar a vida, as virtudes, as qualidades prescritas aqui, por Yahvé. O padrão moral e ético de santidade para o perfil cristão íntegro é o próprio Yahvé, que é santo. Essa é a referência. E a vida cristã, por sua vez, ela precisa refletir o caráter de Yahvé. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, de Yahvé. É importante observar que o Salmo 15 não é uma prescrição para ser salvo, mas é uma resposta à pergunta sobre quem pode habitar com Yahvé, uma descrição comportamental de como as pessoas salvas devem viver a fim de agradar a Yahvé. Ou seja, fazendo a sua vontade, em comunhão com Ele, em santidade. E o versículo de número 2 é uma resposta à nossa pergunta no versículo 1, formulada no versículo 1. Observe bem o versículo 2. Aquele que é íntegro em sua conduta, pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. O íntegro aqui é o de conduta irrepreensível. O justo aqui é aquele que anda em retidão, pratica a justiça. E o que de coração fala a verdade aqui é aquele sincero, que tem fidelidade no falar. Então, a partir destas convicções aqui, nós vamos apresentar alguns perfis de homens que, mesmo apesar de pecadores, assim como nós somos, foram homens tementes a Deus, que procuraram ser íntegros em suas vidas. E hoje nós vamos falar rapidamente sobre o perfil de Davi, que é justamente esse que escreve o Salmo e que faz essas perguntas e que faz constatações também. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem interessado em um relacionamento estreitado com Yahvé, interessado em ser trabalhado, desejoso em viver uma vida que agradasse a Yahvé, praticando a sua justiça, a retidão, agindo em harmonia com a palavra de Yahvé. Já que
Yahvé tudo sabe sobre nós, já que Yahvé é onisciente, já que Yahvé sonda as nossas mais profundas inquietações e intenções também. O salmista aqui busca o caminho da maturidade espiritual. Ele deseja ser íntegro, pois o padrão divino exige um perfil irrepreensível. Por ser Yahvé santo e justo. E integridade na vida cristã significa compreender e aplicar a justiça de Yahvé em nossas vidas. Ou seja, viver essa verdade. E a sinceridade, né, é o que nós precisamos demonstrar. Mas uma sinceridade de dentro para fora, uma sinceridade de coração. Nenhuma pessoa é absolutamente ou 100% íntegra neste estado de existência que nós estamos. Assim como Davi também não era. Mas Davi, ele era considerado um homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia. E se arrependendo, ele se voltava para Deus em obediência. Por isso ele foi chamado homem segundo o coração de Yahvé. Homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel capítulo 12, versículo 13, Salmo 51, Salmo 32, 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. E Davi, ele vai relatar aqui o seu sincero projeto de vida. Qual era a sua proposta de reinado em Jerusalém, local da sua residência, santuário de Yahvé. Segundo de Samuel capítulo 5, versículos de 1 a 16, assim diz lá, onde Davi pauta a sua vida na obediência a Yahvé. E nos versos 3, 4 e 5 do Salmo 15, que é o nosso salmo de estudo, nós vamos verificar aqui o Davi inspirado pelo Espírito Santo relacionando algumas atitudes que são atitudes exemplos que nós precisamos tomar e procurarmos também evitar em nossa vida. Olha só. Versículos 3, 4 e 5. Observa. Não usar a língua para difamar. Não fazer mal às pessoas. Não lançar calúnia contra o seu próximo. Não desprezar a Yahvé. Não emprestar dinheiro visando lucro. Também não aceitar suborno. Amém? São orientações para a vida. Conclusão. O perfil cristão, a conduta cristã íntegra exige coerência, pois esta possui olhos. A integridade, ela possui olhos e torna-se necessário onde estiver. Não é a distância onde você está das pessoas, mas sim a sua conduta, onde você estiver. Trata-se de uma postura, uma atitude, uma decisão sobre a maneira como se resolve viver a partir de então. E essa maneira de se viver, ela é balizada pela instrução da verdade de Yahvé, que vê tudo, que tudo sabe, que tudo sonda. E nós precisamos dessa forma agirmos como cristãos, praticando justiça, reivindicando justiça também. Ou seja, denunciando injustiças. O cristão que é temente a Yahvé, ele é honrado por Yahvé, pois ele passa a ordenar a sua vida e, consequentemente, a sua vida passa a ser orientada de conformidade com a vontade de Yahvé, mesmo acumulando prejuízos. Olha só que coisa. A palavra de Yahvé, que é Deus, assim garante: quem assim procede não será abalado. Portanto, o perfil íntegro, justo e verdadeiro descrito aqui no Salmo e desejado pelo salmista precisa ser o nosso desejo, a nossa vontade, para que possamos nós desfrutarmos de segurança, de estabilidade na fidelidade do próprio Yahvé, que é Senhor, o Todo-Poderoso. Que esse seja o seu desejo, a sua vontade, ser uma pessoa melhor. Isto é viver o Evangelho.
Isto é ser cristão. Amém? Quero orar com você neste momento. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós oramos neste momento pedindo ao Senhor forças, pois neste mundo em que nós estamos tem sido uma luta procurar ser justo. Um mundo marcado pela lei da vantagem, dos acordos, lei do retorno, corrupção em todos os setores da vida. Mas mesmo em uma sociedade corrompida como esta, nós precisamos fazer a diferença. Mesmo como a sua palavra nos orienta. Mesmo sofrendo. Mesmo acumulando prejuízos e ingratidões. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos sustenta, nos fortaleça, para que não venhamos a desfalecer, para que não venhamos a esmorecer. Nos fortaleça para que possamos continuar caminhando, pois a nossa força vem do Senhor, porque a sua graça é melhor que a vida. Em nome de Jesus nós oramos, e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, a extensão da sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus planos, os seus projetos, os seus desejos, sempre submetidos a Deus. Amém. Deus abençoe, tenha uma boa semana. Se você puder, compartilhe essa mensagem. Abraços.